O Lula hoje teve uma fala importante falando do Trump e do Eduardo Bolsonaro na reunião que ele teve com os ministros, depois de muito tempo, acho que fazia desde o começo do ano que ele não tinha uma reunião ministerial, né? E ele decidiu botar o Trump e o Eduardo no meio da fala, né? Porque é o que tem acontecido aqui no Brasil, né? Eles são traidores da pátria, tal, e o Lula não deixou barato e falou o que ele pensa dessas atitudes aí do Eduardo Bolsonaro e do Donald Trump, né? Vamos lá ver o que o Lula falou. Uma das falas do Lula aqui na reunião ministerial do Planalto hoje, do dia 26 de agosto de 2025. Da última novidade, que é a posição do governo dos Estados Unidos, que tem agido como se fosse o imperador do planeta Terra. Ou seja, é uma coisa descabida, porque eu não vou repetir aqui o que eu já falei sobre o Brasil, mas ele continua fazendo ameaças ao mundo inteiro. Agora, ontem à noite, às 9 horas da noite, ele publicou no Twitter dele ou no portal dele, não sei, uma nota ameaçando outra vez que quem mexer com as big techs deles vai sofrer as consequências. E ameaça qualquer país. As big techs é um patrimônio americano e que ele não aceita que ninguém mexa. Isso pode ser verdade para ele. Para nós, ele é um patrimônio americano, mas não é nosso patrimônio. Nós somos um país soberano, nós temos uma Constituição, nós temos uma legislação, e quem quiser entrar nesses 8,5 milhões de quilômetros quadrados, no nosso espaço aéreo, no nosso espaço marítimo, na nossa floresta, tem que prestar contas à nossa Constituição e à nossa legislação. É assim que tem que ser para que a gente possa construir e fortalecer esse mundo democrático, multilateralista, que o Brasil faz questão de defender. Esses são assuntos importantes que estão na pauta. Eu quero comunicar à imprensa que esse homem aqui, aquele homem ali que é o Haddad, e aquele ali que é Mauro Vieira, estão 24 horas por dia à disposição de negociar com quem quer que seja o assunto que for, sobretudo na questão comercial. Estamos dispostos a sentar na mesa em igualdade de condições. O que não estamos dispostos é sermos tratados como se fossem subalternos. Isso nós não aceitamos. De ninguém. De ninguém. É importante saber que o nosso compromisso é com o povo brasileiro. E tem a questão da última. Ainda teve o desrespeito partindo do ministro de Israel, falando que o Lula é marionete do Irã, que o Lula é antissemita. Meu amigo, o Lula, quando se trata de política internacional, ele dificilmente erra. Aqui de política local a gente tem mais críticas para fazer a respeito do Lula, mas quando é política internacional, vai me dizer que um discurso soberanista como o do Lula, de não ter posição subalterna diante do Trump, é errado. Qualquer presidente deveria se portar assim, isso independente de ideologia. O esperado de qualquer líder de Estado é exatamente isso. Você se colocar dessa maneira para negociar e não aceitar de bom grado ser prejudicado por uma nação estrangeira, como os bolsonaros querem que o Lula faça. Isso jamais vai ser aceitável dentro da diplomacia, dentro de acordos bilaterais. Isso não existe. Mas os Estados Unidos, eles são muito poderosos. Tá, mas não existe outro mercado para vender? Tem mercado para vender. Tem mercado para negociar. Arruma a casa e bola para frente. Se o Trump não quiser, quem paga o pato lá é ele. Os caras estão lidando aí agora com uma superbactéria na carne bovina que é perigosíssima. Carne bovina lá dos Estados Unidos. Aliás, obrigado, Cacique Cobra Coral e Alcione. O trabalho de vocês está dando um resultado lá nos Estados Unidos, pelo jeito. Ok? E aí o outro fala, não, mas o Lula é antissemita. Se colocar contra o governo, o Estado de Israel, nesse momento em que há um genocídio mesmo, não é ser antissemita. Muito longe disso.
Aliás, é um recurso muito utilizado por judeus sionistas para calar qualquer tipo de crítica que possa ser feita por aqueles que não concordam com o que Israel tem feito no momento lá em Gaza, que é dizimar a população palestina. Desde quando isso é ser antissemita? Não é ser antissemita. Na verdade, isso é um recurso de chantagem para calar a voz de quem ousa se opor ao genocídio que está acontecendo nesse momento. Ok? Então, meu amigo, quanto ao posicionamento do Lula em política internacional, não tenho nada a criticar, viu? Só mesmo a elogiar. Já as negociações aqui dentro, a gente sabe que dentro da nossa casa o bagulho é mais complicado, né? O bicho pega, é mais difícil mesmo, precisa rebolar aí para fazer os acordos, tem que ceder de lados que a gente até não gosta, a gente compreende como é, né? A política institucional brasileira, mas do lado de fora, até o momento que eu posso falar, além de concordar e ainda por cima acrescentar o que eu acho que ele poderia até. Eu não vou ensinar o Lula a fazer política, né? Mas garanto que ele gostaria de ir além em certos posicionamentos. E ele também lembrou o Eduardo Bolsonaro, né? Chamando de o maior traidor da pátria aqui brasileira, o que a gente já colocou aqui como number one, Eduardo Bolsonaro. Vamos ver o Lula falando aqui sobre o Bananinha. É que o Congresso Nacional precisava começar a discutir. Eu fiz uma relação dos maiores traidores da história da humanidade. Eu não estou com ela aqui porque esqueci de trazer. Mas é o seguinte, o que está acontecendo hoje no Brasil, uma família do ex-presidente e com o comportamento do filho dele nos Estados Unidos, é possivelmente uma das maiores traições que uma pátria sofre de filhos seus. Não existe nada que possa ser mais grave do que uma família inteira ter um filho custeado pela família, um cidadão que já deveria ter sido expulso da Câmara dos Deputados, insuflando com mentiras e com hipocrisias um outro Estado contra o Estado Nacional do Brasil. Isso é inexplicável. Nós vamos ter que fazer disso uma frente de batalha no campo da política, não é no campo do governo, para que a gente possa fazer com que esse país, seja respeitado. Não é possível. Eu não conheço na história desse país algum momento em que um traidor da pátria teve a disfarçatez de mudar para o país em que ele está adotando como pátria. Ele está adotando os Estados Unidos como pátria, negando a sua pátria e tentando insuflar o ódio de alguns governantes americanos contra o povo brasileiro. Isso não é aceitável e é importante que cada ministro, nas falas que fizerem daqui para frente, façam questão de retratar a soberania desse país. Nós aceitamos relações cordiais com o mundo inteiro, mas não aceitamos desaforo e ofensas, petulância de ninguém. Se a gente gostasse de imperador, a gente não tinha acabado, com o império. Se a gente gostasse de imperador, o Brasil ainda seria monarquia. A gente não quer mais. A gente quer, esse país democrático e soberano, republicano, que é o que nós aprendemos a construir. Esse clone do Nine tá bem programadinho, né? Bem azeitado, cara. Esse tá bom pra caramba. E aí, imagina um cidadão brasileiro que se coloca como patriota, ouve um discurso desse do presidente e fala, eu discordo. Você discorda do quê, meu amigo? Você discorda do quê, cidadão? O que tem para discordar aí do Lula enquanto líder de uma nação que se julga soberana e quer se manter com a sua soberania e que sempre foi uma nação com diálogo aberto com todo mundo? O que está errado o posicionamento dele? Eu queria entender como é que a pessoa que é um cidadão brasileiro que se orgulha, que diz que é patriota, consegue ouvir um discurso como esse aí e ainda dizer, eu discordo, tá errado esse cachaceiro inútil, petista. Não,
Cara, me explica o porquê que estaria errado. O que eu gostaria, na verdade, é que a gente tivesse uma classe política com esse posicionamento da direita à esquerda. Quando se trata desse tipo de assunto, eu gostaria de ver esse posicionamento sendo repetido por outros políticos que se dizem estadistas, que se colocam como grandes líderes da política nacional. Não é o que acontece, né? Infelizmente, muito pelo contrário. Você tem aí pouquíssimos que teriam o mesmo brio para defender o seu país e a soberania dele. Hoje eu quero te mostrar algo que descobri que pode mudar sua realidade. Uma oportunidade real de trabalhar no Brasil e fazer um dinheiro extra ganhando em dólar. E revolucionar completamente o jeito como você encara a sua rotina. Este print aqui do lado é do Luiz Felipe, que topou experimentar. Nas primeiras 24 horas, após aprender a aplicar o método ensinado pelo Clayson, o Luiz Felipe conseguiu fazer 101 dólares. Se a gente fizer uma conversão genérica, daria mais ou menos uns 500 reais logo no primeiro dia. Eu sei que você já deve ter ouvido muito dessas promessas milagrosas, mas aqui não. Você de fato vai aprender a construir uma renda através da internet. Não é para te deixar rico, mas para te ajudar com as suas contas básicas. E pode ficar tranquilo que você não vai jogar tigrinho, não vai ser prejudicado, nem prejudicar ninguém para ganhar dinheiro. Você vai repetir o mesmo resultado do primeiro dia? Talvez não. Pode ser que demore uns dias para pegar o jeito, mas aplicando tudo direitinho, você chega lá. Só que para entender como funciona muito bem, você precisa assistir às 3 aulas gratuitas. Não é mágica, é trabalho. Mas com liberdade total. Trabalha de onde quiser, quando quiser. Então, se você acredita que essa oportunidade pode ser uma boa para ter uma renda extra, clica no link que está na descrição desse vídeo. Assiste as 3 aulas do Clayson e decide depois. É gratuito e já te ensina uma forma real de renda extra.